Olá, eu sou a Bia Abdala e eu sou especialista em tornar o quilting fácil. Aqui eu provo que patchwork, quilting e costura criativa é para qualquer pessoa e qualquer um pode fazer quiltings lindos usando qualquer máquina de costura. Quiltar com a técnica de straight quilting é tão simples quanto costurar. Afinal de contas, straight quilting e quilting fácil são sinônimos, são a mesma coisa. Qualquer um é capaz de aprender, qualquer um é capaz de fazer lindos quiltings como este daqui, usando os tecidos que você tem aí na sua casa, usando a sua máquina de costura. Você não precisa de réguas, de pezinhos de quilting livre ou qualquer outro tipo de acessório. Você é capaz de fazer quiltings fenomenais como este daqui, usando a sua máquina de costura. Não importa se ela é uma máquina nova ou antiga. Não importa se ela é uma máquina mecânica ou eletrônica. Não importa se ela é uma máquina doméstica ou industrial. Qualquer máquina que faz costura reta é capaz de fazer lindos quiltings. E qualquer pessoa consegue aprender com a minha técnica. É uma técnica que eu criei para facilitar a minha vida, pois eu nasci com uma deficiência física e toda vez que eu tentava aprender o quilting livre, alguém me dizia que eu não seria capaz, que para fazer o quilting a gente precisaria usar as duas mãos. Eu olhava as pessoas fazendo quilting e eu percebia elas segurando com as duas mãos, então eu pensava, será que eu nunca vou aprender a fazer quilting? E eu queria muito aprender a fazer quilting. Só que toda vez que eu tentava aprender, as pessoas me diziam a mesma coisa, que não, que quilting não era uma realidade para mim. Foi assim que eu criei o quilting fácil. E é por isso que eu estou aqui para mostrar que sim, se você tem o sonho de aprender a quiltar é um sonho possível. É possível para mim, para você, para qualquer pessoa que quiser aprender. Basta você querer. Se você quiser aprender, eu estou aqui para te ensinar, para te dizer que isso é possível. E você não precisa gastar dinheiro com luvas, com réguas, nem trocar de máquina. Você sim pode aprender a fazer quiltings maravilhosos e ainda ganhar dinheiro, porque toda vez que a gente faz um trabalho com quilting, a gente está agregando valor nas nossas peças. Toda vez que a gente faz uma peça de patchwork ou de costura criativa e coloca um quilting exclusivo, dá um charme a mais e as pessoas que vêm querem comprar, porque você está colocando não só alma em todos os seus projetos. Sim, eu costumo dizer que o quilting dá alma para os projetos. Você não só está colocando alma nos seus projetos, como você está colocando muito amor. E quando a gente faz com amor, não tem como os outros não se apaixonarem. Então, se você gostou de tudo isso, você está no lugar certo. Já separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quer aprender a costurar e a quiltar, vem comigo que eu te ensino, pois aqui eu ensino que patchwork, quilting e costura criativa podem ser simples e fácil e é possível para qualquer pessoa. Se você tem esse sonho, vem comigo que eu vou te ensinar como quiltar é tão simples quanto costurar. Não tem como não se apaixonar com a técnica da Bia Abdala. Straight quilting não te limita a nada. Quem fala isso é porque nunca aprendeu a quiltar com a Bia Abdala. É libertador poder quiltar o que a nossa mente imaginar. Olha. Tudo feito com pé de costura reta. Eu ensinei a fazer este quilting aqui, essa peça com este peixinho, e é um bloco, e eu quero transformar ele numa frente de almofada, então eu preciso aumentar este bloco, mas já está com o quilting feito dos dois lados, então como que eu vou aumentar? Primeiro eu vou escolher que tecidos eu vou usar para um lado, vai ser uma capa de almofada e eu quero que seja dupla face. Então, um lado vai ser de uma cor, de um determinado colorido e do outro vai ser diferente, para eu ter a sensação de que eu tenho duas almofadinhas diferentes. Então, o que que eu escolhi? Para esse lado aqui, eu vou aumentar com tons de cor de rosa. Comecei a separar os meus cor de rosas para ver o que que ia funcionar direitinho e escolhi alguns. Eu vou manter este daqui, que é o mesmo que eu usei para a asinha do peixinho. E talvez eu coloque esse outro junto,
ou esse outro mais clarinho aqui, eu vou deixar aqui para eu daí ver o que eu vou usar. E esses daqui eu vou reservar porque eu não vou usar. Então, para este lado do tecido vai ser o fundo azulzinho com tons de cor de rosa. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero usar pedaços de tecido. Eu não tenho mais desse azulzinho para fazer uma almofada toda azulzinha. Se eu tivesse, eu podia ter feito maior, mas como eu tinha só pedaços, então eu fiz com o que eu tinha. Aqui atrás, a mesma coisa, eu não tenho mais desse outro azulzinho aqui, que é de bolinha. Então, eu vou fazer pedaços com este daqui e pedaços com este daqui, que daí eu consigo deixar esse lado mais tendendo para um tom esverdeado, e esse daqui é bem do tom das bolinhas ali, então vai ficar legal. Aqui também tem listinhas do tom da bolinha, então vai combinar perfeitamente. É assim que eu vou fazer a minha divisão de cores. Eu primeiro fixei as duas laterais e depois eu fixei o topo, e agora eu vou fixar a parte de baixo. Então, eu vou vir com a minha faixa emendada, vou posicionar direito com direito, deixando uma sobrinha para cada um dos lados. Vou alfinetar, para ter certeza de que ela não vai sair do lugar. Sempre deixando alinhado aqui com a base. Feito isso, eu vou desvirar e vou fazer a mesma coisa com esta faixa aqui. Vou alfinetar direito com direito. E daí sim eu vou passar uma costura aqui com um pezinho de máquina. Então, a minha costura vai ficar assim. Agora eu vou pro meu ferro, vou passar a ferro, assentar bem essa costura e daí eu vou refilar. Bom, eu já esquadrei meu tecido, ele tá certinho, e eu me preocupei em deixar pro lado de baixo, que teoricamente é o meu forro da minha peça, a parte de resina da manta, para ficar bem alinhadinho. Então, eu passei bem a ferro para ficar bem acertadinho aqui. E agora, eu vou fazer quilting nessas partes da borda aqui. Vou bolar um quilting para deixar tudo bem presinho. E como eu vou fazer o quilting por esse lado, eu deixei a fibra com cola pro lado de baixo para ficar bem esticadinho, porque é o lado que eu não tô dominando, eu não sei o que tá lá por trás quando eu estiver quiltando. A parte de trás tem que estar bem esticadinha, mas isso não significa que eu não deva alfinetar minha peça. Então, eu vou começar primeiro fazendo quilting nas partes maiores, vou alfinetar essas partes menores aqui para ter certeza que elas vão continuar esticadinhas enquanto eu estiver quiltando. E aqui eu não preciso me preocupar em colocar alfinete de gancho, porque eu não vou quiltar essa parte neste primeiro instante. Neste caso, eu não vou iniciar pescando o fio, porque eu vou iniciar bem da beirada. Então, simplesmente eu vou fazer alguns pontinhos logo no início para travar minha costura. Daí sim eu vou iniciar meu quilting. E eu vou fazer um quilting bem aleatório. Eu vou fazer um crazy quilting preenchendo todas essas partes aqui. O que é o crazy quilting? É mais ou menos o mesmo princípio que a gente faz na técnica crazy, só que em vez de brincar com tecidos, nós estamos brincando com linhas. Chego na beiradinha, reposiciono o meu quilting para outro canto qualquer, sempre pensando na extremidade e aqui no encontro das costuras. E é claro que eu quero preencher bastante, então eu vou voltar preenchendo em outros ângulos. Aqui eu já vou aproveitar e pegar um pedacinho do lado de cá. Eu só tenho que me lembrar de ir retirando o alfinete conforme eu for fazendo o crazy quilting.
Aqui está o Crazy Quilting já feito. Então, os dois lados já estão finalizados com o quilting e essa vai ser a frente da minha almofada. Um lado vai ser assim, o outro lado vai ser assim, e eu ainda vou ensinar como colorir essa frente aqui, esse outro lado, né? Mas eu preciso fazer o fundo da capa de almofada, então eu vou precisar de 2 pedaços que eu já preparei aqui. Então, pro lado cor-de-rosa, para esse ladinho aqui, a parte de trás dela vai ser cor-de-rosa, que eu fiz com o Crazy Quilting também. E para este lado aqui, vai ser com este tecidinho, que é o tecidinho do bloco. Como que eu vou posicionar? Bom, eu vou escolher qual lado que eu quero costurar primeiro e vou colocar frente com frente. Como que eu sei qual que é a frente? Como que eu sei que não é o lado cor-de-rosa? Não, se esse lado combina com este daqui, este é o meu direito, este é o meu direito, direito com direito. Então, o cor-de-rosa vai ficar para fora. Se eu for fazer por este lado aqui, daí é o contrário. Rosa com rosa. Daí eu faço assim, posiciono e vou costurar. Notem que as minhas abas, elas têm tamanhos diferentes. E elas têm que ultrapassar um pouco. Por quê? Porque senão ela não fica fechadinha quando eu colocar a almofada ali dentro. Eu vou prender ainda com botõezinhos tic-tac aqui. Provavelmente eu vou pôr 1 ou 2 botõezinhos tic-tac, então depois eu vou posicionar no lugar certo, mas eu tenho que deixar direito com direito. Posiciono, faço ultrapassar. Eu gosto de ultrapassar sempre a aba menor por cima. Vou alinhar bem. E daí é só costurar toda a volta. Gosto de fazer uma costura mais ou menos centralizada, não bem na beiradinha, porque eu vou depois desvirar essa peça e fazer acabamento rebatendo a costura. Se você for pôr etiquetinha tipo bandeirinha, coloque agora no lado que você estipulou para ser o seu lado externo. Se você não quiser colocar etiquetinha, não tem problema. Como essa almofada vai ficar para minha irmã, que ela tem uma sala só de peixes, de coisas do mar, eu vou deixar essa almofadinha para casa dela. Eu não vou pôr etiqueta porque minha irmã sabe onde me encontrar, mas se você faz peças para vender, lembre sempre de colocar a sua etiqueta, junto com a peça, colocar um cartãozinho de visitas, para a pessoa poder te achar novamente numa próxima compra. E agora é só ir para a máquina de costura, fazer uma costura em toda a volta. Eu gosto de começar bem do início aqui, de onde as duas costuras se sobrepassaram, mas eu tenho que lembrar que aqui também tem, ó, essa parte da aba. Então, aqui eu dou retrocesso e aqui eu vou dar retrocesso também, porque é o ponto onde vai ter mais tensão na hora de colocar e tirar a almofada de dentro da capa de almofada, são nesses pontos de encontro de costura. Então, eu gosto de dar um retrocesso bem reforçado naquela pontinha e nessa pontinha, e a mesma coisa no outro lado.
Peraí. Você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, ainda não é inscrito aqui no canal. Então aproveite, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações que eu posto aqui. Aqui eu ensino que qualquer pessoa é capaz de fazer lindos quiltings com qualquer máquina de costura, sem precisar de réguas, pezinhas de quilting livre ou qualquer outro tipo de acessório. Eu ensino que qualquer pessoa é capaz de fazer quiltings com a sua máquina de costura. Isso mesmo, com a máquina de costura que você tem aí na sua casa. Se você já tem uma máquina de costura, já faz costura, já sabe fazer costura, você tá um pezinho para fazer lindos quiltings. Já pensou você aí com a sua máquina de costura fazendo quiltings como este daqui? Ou como este daqui? Sim, é possível para mim, é possível para você, é possível para todo mundo, mas para isso eu preciso que você se inscreva aqui no canal e não perca mais nada. Costura toda feita, hora de retirar as quinas para desvirar a peça. Eu gosto de desvirar sempre pela pontinha, então eu venho, desviro uma pontinha. Vou ali, desviro a outra pontinha e faço isso com as 4 quinas, para depois desvirar de fato a peça. Acho que fica mais fácil de desvirar assim, fica mais fácil de deixar a pontinha bem certinha quando a gente só se preocupa com ela. Agora eu posso vir com uma agulha de tricô ou alguma coisinha pontuda, mas não pontiaguda, desvirar certinho ou simplesmente acomodar com o próprio dedo. Como eu desvirei, como eu tirei a quinazinha, fica fácil de assentar bem direitinho essas pontinhas. E para finalizar a minha almofada, eu preciso fazer essa rebatida de costura com uma margem maior do que a margem da costura que eu fiz quando eu costurei para fechar a almofada. Por quê? Porque é isso que vai deixar com que essa minha almofada seja uma almofada dupla face. Se eu não tivesse feito essa costura que forma essa barra na parte externa da almofada, quando eu desvirasse a peça, aqui ia estar aparecendo a costura interna, e deste jeito a costura interna está toda embutida, então essa almofada se torna uma almofada dupla face, onde um dos lados tem uma borda e o outro lado não tem borda, do outro lado fica apenas uma almofada comum. Porém, com todo o acabamento embutido, toda a costura está embutida dentro da peça. Então, quando você quiser usar do lado avesso, como a sua almofada é dupla face, do lado avesso fica uma almofada sem a bordinha. É só desvirar certinho, colocar o recheio da sua almofada e está pronto. E daí é claro que aqui você pode colocar um olhinho de botão também, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou pintar com giz de cera esse peixinho para dar um realce nele e vou colocar um botão.
Agora, uma coisa importante, toda vez que a gente faz uma pintura com giz de cera, a gente precisa retirar o excesso da gordura do giz. E para isso a gente vai pegar um papel e o ferro de passar e vai colocar ali em cima. A pintura vai ficar mais clara, mas isso vai fazer com que a pintura fixe no tecido e quando você tiver que lavar essa peça, ela não vai sair. Se você achar que ficou muito claro, você pode refazer a pintura. Notem que a tinta do giz de cera ela é transferida para o papel. Com isso fica mais suave. Notem, aqui foi feito e aqui em cima não. Depois que você tirou o excesso, daí sim você pode vir com o ferro e fixar para valer a tinta no tecido, o giz de cera no tecido. Lembrando que você pode realçar as tonalidades do giz de cera a hora que você quiser, né? E o mais legal é que se por um acaso com o tempo for ficando muito desbotado, porque a tendência é sair um pouquinho mesmo na hora da lavagem. Mas se for ficando muito desbotado, você pode pintar e você pode até mudar de cor, caso você tenha enjoado da cor que você fez. E por último, é só colocar o botãozinho para simular o olhinho do peixe. As pessoas vivem me perguntando: Bia, de onde que você tirou essa ideia de fazer quilting usando pé de máquina de costura reta? Foi observando. Eu observei. Eu queria muito aprender a quiltar. Ninguém queria me ensinar. Então eu comecei a consumir tudo que eu via de quilting pela frente. Eu tenho uma longa história que me tornaram, que fizeram parte da minha jornada e fizeram eu ser quem eu sou hoje. Hoje eu posso me orgulhar de dizer que eu sou especialista em quilting fácil. O straight quilting transformou a minha vida. Eu tinha um desejo enorme de aprender a quiltar. Eu queria muito fazer peças lindas com o quilting. Eu não conseguia. E quando eu criei o straight quilting, eu me libertei. E por que não dar essa liberdade para as outras artesãs? Por que não ensinar essa técnica? E é isso que eu tenho feito desde 2015. Desde 2015, quando eu montei meu curso online, eu comecei a ensinar o straight quilting. E eu já libertei muitas artesãs. Elas tinham um sonho de aprender a quiltar e não conseguiam. E comigo elas conseguiram. Veja só o que elas têm a dizer. Bom dia, meninas. Bom dia, Bia. A minha vida com o straight quilting é outra coisa. Me apaixonei por essa arte de me divertir, de fazer coisas bonitas, e graças a você. Me encantei com você e me encantei com a sua maneira de ensinar, que é tão fácil e tão apaixonante. Obrigada por isso. Oi, bom dia, eu me chamo Ana Paula. Descobri que eu posso fazer straight quilting usando a minha máquina de costura, essa daqui, que é uma máquina simples, e sem precisar usar um pé especial para fazer o quilting livre ou réguas, só usando o meu pezinho de costura reta. Esses são alguns dos quilts que eu fiz usando esse pezinho aqui. Se eu conseguir, você consegue também. Quiltar é tão fácil quanto costurar, com a técnica da Bia Abdala. Quiltar é tão simples quanto costurar, com a técnica da Bia Abdala. Quiltar é tão simples quanto costurar, com a técnica da Bia Abdala. Quiltar é tão simples quanto costurar, com a técnica da Bia Abdala. Olá, sou Mirete, moro em Curitiba, Paraná e gostaria de compartilhar com vocês que o straight quilting veio para me ajudar a realizar o tão sonhado quilting nas peças de pet. Confesso que por muitas vezes desisti de fazer peças porque tinha lá o danadinho do quilt e eu sabia que eu não ia conseguir fazer.
E eu vou ainda mais além dizer que eu estou muito, mas muito feliz em fazer parte desta família do Straight Cute da Bia Abdala. Estou amando poder sempre ter contato e conversar e dividir experiências com elas. Ah, e sem falar da nossa professora orientadora, por que não dizer a amiga Bia Abdala? Você nos encoraja e nos motiva a entrar nesse mundo fascinante do Straight Cute. Meu sentimento é de admiração e de gratidão por você, Bia. E também, por que não falar, né? Não tem aquele dizer assim que a vida antes de Cristo e depois de Cristo? Então, a mesma coisa a gente pode fazer uma analogia para o quilting. A nossa vida antes de Bia Abdala e a nossa vida depois com Bia Abdala e seu Straight Cute. Muito obrigada. Quilting tem algumas imperfeições que eu quero corrigir nos próximos. Esse é o lado direito e este é o lado avesso. Obrigada, Bia, obrigada, madrinhas. Se Deus quiser, chegaremos lá com trabalhos perfeitos. Obrigada, um beijo para vocês. É uma delícia ficar vendo que quilting é uma realidade para muitas pessoas, que o straight quilting realmente liberta, né? Bom, a aula era isso, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você compartilhe essa aula, dê o seu like, comente aqui embaixo o que mais você quer aprender, como eu posso te ajudar, qual é o próximo passo que você precisa dar para começar a destravar de vez no quilting. Eu quero muito saber a sua opinião, então escreve aqui embaixo.